Vamos lá para a leitura das Sagradas Escrituras. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 26. Vocês acharam? Versículo 26, eu estou... Só um minutinho, meus irmãos. Para vocês verem como está o pregador, estou em Romanos. Atos 8, 26. O título diz assim: Filipe e o eunuco etíope. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o seu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pela qual passava. Amém? Meus amados, esse tema, como eu disse, foi proposto, né? O pastor passou para cada pregador de cada quinta-feira, capítulo e versículo, né? que deveria ser pregado. E na minha inteligência humana, ou na falta dela, eu li essa história por várias vezes. 2, 3, 4, 5, 6. Graças a Deus, dessa vez foi me avisado com um mês de antecedência. Então, eu me debrucei sobre essa história e li por muitas e muitas vezes. E eu só consegui achar duas vertentes para pregar, na minha inteligência humana. Eu só conseguia pensar: bom, Filipe era quem? Era o evangelista. E ele vê um homem e vai pregar a palavra de Deus. Então, será que Deus quer que eu fale para a igreja, né, que nós precisamos pregar a palavra de Deus? Será que é tão óbvio assim? Falei: Deus, a sua igreja já sabe que tem que pregar a palavra, sim ou não? Amém? Estamos sabendo disso, né, irmão? Obrigação de todo crente, pregar a palavra de Deus. E a segunda vertente era falar a respeito do comodismo. Por quê? Porque se a gente voltar um pouco mais, a gente vai entender que Filipe já estava em Samaria, já estava fora de Jerusalém, devido a uma grande perseguição que Deus, o próprio Deus, permitiu para que a igreja saísse do comodismo e fosse pregar o evangelho. Não é isso? Então eu tinha essas duas vertentes na minha inteligência humana. Só que sobre o comodismo, todas as quintas alguém sobe aqui para pregar a respeito dessa série e fala sobre isso. Eu falei: Deus, eu não tenho mais o que falar. Eu ia até reclamar para o pastor: pô, pastor, mas pregar sobre isso? Só que aí semana passada eu vi o Vitão tendo que pregar sobre Simão o Mago. Falei: meu Deus. Falei: eu estou privilegiado então. O homem pregou sobre o Vitão, depois do Vitão ter pregado sobre Simão o Mago, ele prega sobre qualquer coisa, varão. Sobre qualquer coisa, não tem assunto mais difícil.
E aí, por vezes e vezes, eu orando e pedindo a Deus, Senhor, me dá um discernimento diferente desse texto, né? Algo que o Senhor queira falar com o teu povo, que o Senhor, uma mensagem verdadeiramente entregue pelo Senhor. Eu comecei a orar, e Deus, né, o Espírito Santo testificou no meu espírito. Volta lá em Atos 1, começa a ler do 1 ao 8, lê, entenda todo o contexto, entenda toda a história. E eu voltei lá atrás e comecei a ler. E nós, como bom bereano, a gente vai dar uma passeada dos capítulos 1 ao 8. Então abra a sua Bíblia ou seu celular, deixa aberto aí. Conforme a gente for lendo, você vai testificando aí da palavra de Deus. Então, quando eu voltei no capítulo 1, eu comecei a ler o livro de Atos do capítulo 1. E quando chegou no versículo 8, já saltou algo diferente aos meus olhos. E eu falei, uau, será que é isso que Deus quer falar? Porque o Espírito Santo testificou no meu coração que assim, Deus ele se importa muito com a motivação. Então a gente precisava nessa noite entender qual que era a motivação de Filipe. Filipe estava em Samaria, gente, fazendo aquele lugar, o reino espiritual girar em Samaria. Ele não estava em Jerusalém, ele não estava no meio dos crentão, ele não estava dentro da igreja, ele estava num outro lugar, ele estava fora. E a fama estava passando por todo quanto é lugar, porque eram sinais, milagres e prodígios. E eu precisava, e o Espírito Santo falou assim: você precisa entender a motivação, a minha igreja precisa entender a motivação de Filipe. Então abra sua Bíblia aí, em Atos 1:8, vamos ler o que a palavra de Deus diz. Aqui é Jesus falando, tá? Lucas escrevendo sobre o que o Jesus estava dizendo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E a pergunta é, para quê? Nós, como foi mencionado pelo pastor, nós estamos no ano do avivamento, nós estamos clamando a Deus por um avivamento. E não existe avivamento sem o Espírito Santo, sem a pessoa do Espírito Santo. O precursor, o motivador, aquele que faz a terra tremer e se abalar num avivamento é o Espírito Santo. E Jesus Cristo está dizendo aqui, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então nós, como estamos pedindo pelo avivamento, nós temos que entender para quê o avivamento. Porque muita gente está buscando a coisa certa com a motivação errada. A gente está buscando um avivamento, mas querendo ver curas, sinais, prodígios, maravilhas e milagres, e isso faz parte do avivamento. Uma igreja avivada carrega esses sinais, como a igreja primitiva, mas este não deve ser a maior motivação do nosso coração. E o próprio Jesus, no próprio versículo que nós estamos lendo, ele já responde: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Serão minhas testemunhas. O Espírito Santo de Deus compartilhou comigo: olha, para você entender a motivação de Filipe, para você entender tudo o que estava acontecendo ali em Samaria, todo aquele avivamento que estava acontecendo em Samaria, você precisa entender a motivação. E eu quero falar hoje a respeito de 3 personagens que entenderam essa motivação, que entenderam que ser cheios do Espírito Santo e carregar o Espírito Santo dentro de si é para que sejamos testemunhas de Deus. Eu quero falar sobre 3 pessoas. O primeiro é Pedro. Vamos falar um pouquinho a respeito de Pedro, que entendeu essa motivação. Depois nós vamos falar sobre Estevão, que pensa num cara que aparece pouco na Bíblia, mas que faz meu coração arder. É Estevão. E aí nós vamos chegar em Filipe. Amém? Glória a Deus. Fique atento aí, prepare o seu coração, porque Deus quer falar com você, amém? Comigo ele já falou, agora vai falar com vocês também. Vamos lá, vamos compartilhar esse negócio aqui, que o manto é forte, como diz o assembleano. Então, em Atos, capítulo 1, versículo 8, havia uma promessa. Jesus está prometendo. Ele está dizendo assim: olha, subam para Jerusalém e fiquem lá e aguarde, até que do alto desça o Espírito Santo sobre vocês e vocês sejam revestidos de poder. E a gente vê um Pedro antes do dia de Pentecoste, e a gente vê um Pedro depois do dia do Pentecoste.
O Pedro antes do dia do Pentecoste é o Pedro que negou Jesus 3 vezes. O Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo, ele já tinha andado 3 anos com Jesus. Ele já tinha visto Jesus falar de todas as maneiras. Ele foi aquele que disse para Jesus assim, ó, tu és o Filho de Deus. E um versículo abaixo, Deus já está repreendendo Pedro por outras coisas que ele estava falando. Esse era o Pedro antes desse dia de avivamento, certo? O Pedro que negou Jesus 3 vezes. Só que o Pedro, após este avivamento, quando o Espírito desce sobre eles no dia de Pentecoste, que é em Atos capítulo 2, já ali Pedro se levanta, abre a boca e começa a testemunhar a respeito de Deus. Olha só, em Atos 2:11, que é o dia do Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre eles, e depois deles serem cheios do Espírito Santo, eles começam a falar em outras línguas, só que propositalmente, olha só, o Espírito Santo de Deus faz um milagre ali, porque ele está falando em outras línguas, vários deles falando em várias línguas diferentes, mas todo mundo entendia. Existiam gente de várias nacionalidades que falavam línguas diferentes, mas aqueles que estavam cheios do Espírito Santo estavam falando em novas línguas, porém todos entendiam. E você sabe o que esse versículo, o 2:11, ele fala? Que eles estavam falando em outras línguas as maravilhas de Deus. Eles estão testemunhando, o Espírito Santo desce sobre eles, e eles já começam a testemunhar sobre as maravilhas de Deus, de quem Deus é, do que Deus quer fazer. E Pedro já se levanta nesse mesmo versículo, nós falamos do 11, aí do 22 ao 36, Pedro se levanta, porque alguns dizem que eles estão bêbados, embriagados, e Pedro se levanta e ele já começa a fazer uma pregação. Ele já começa a falar e explicar de tudo o que está acontecendo ali, mas ele já volta falando de Jesus o Cristo, ele volta testemunhando de Cristo, falando das grandes coisas que Jesus Cristo tinha feito. E qual que é o resultado, meu pastor? 3.000 almas. 3.000 almas salvas em apenas uma pregação. Essa é a importância de nós estarmos cheios do Espírito Santo. Essa é a importância de entendermos o para quê de estarmos cheios do Espírito Santo. Avivamento, meus irmãos, não é só movimento. Avivamento é sobre mudança, restauração de comportamento. Por isso que eu tenho pedido para Deus, Deus, o maior milagre que eu quero viver na minha vida é uma mudança interna. Eu não peço por riqueza, eu não peço é mudança interna. Porque quando tudo aqui mudar, aqui em volta tudo começa a mudar também. Amém? E esse era o Pedro depois do avivamento, depois de ser cheio do Espírito Santo. De Atos 2, 22 ao 36, ele fala sobre Jesus e 3.000 almas são salvas. Em Atos 3, Pedro, através do Espírito Santo, ele cura um paralítico na porta do templo. Uma passagem muito conhecida da Bíblia. E quando ele entra para dentro do templo, aquele paralítico já entra pulando, regozijando, eu fui curado, eu fui sarado, e todo mundo começa a ficar perplexo sobre aquilo, e eles chegam perto de Pedro e João, para entender tudo o que estava acontecendo. E o que Pedro faz? Pedro fala, nós somos o cara, a gente que cura mesmo, a gente tem um poder, é isso que Pedro fala? Pedro já começa a falar assim, por que vocês estão me olhando perplexos? O mesmo Jesus que vocês crucificaram foi o que curou esse homem. Pedro já está novamente no capítulo 3 testificando de quem Jesus era. E ele começa a falar de um Jesus que veio, que morreu, que ressuscitou e que ao terceiro dia ressuscitou. E Pedro começa ali a testemunhar e falar novamente de Cristo. Pedro entendeu o para quê de ser cheio do Espírito Santo.
E essa é uma virtude, meus irmãos, da igreja primitiva, que nós precisamos guardar no nosso coração. Entender de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Nós precisamos entender, nós precisamos ser racional também nisso, né? Tem gente vindo para a igreja, meus irmãos, com o coração bom, mas não está entendendo nada. Está pensando assim, olha, eu tenho 2 cultos, a gente levanta, a gente vai lá, a gente ora, a gente levanta a mão, tal, volta para casa, amém? Mas e cadê a transformação de vida? Cadê a mudança de visão? Né? Cadê a forma de andar conforme o reino anda, conforme o reino se movimenta? E em Atos 3, esse é o Pedro. E agora abre aí no Atos 5, para você entender essa importância, como Pedro tinha entendido. Atos 5:32, vamos ler junto, que isso aqui ressalta a forma que Pedro já tinha entendido sobre isso. Atos 5:32 diz assim: nós somos testemunhas, olha só, nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. O que é ser testemunha? Eu fui procurar, o que é ser testemunha? Testemunhar é falar sobre algo que você viu, que você vivenciou, que você participou. Você só pode ser testemunha de um caso se você estava lá, se você viu, senão não tem como você ser testemunha. Estou errado, Tom? Vitão aí, estou errado? Para você ser testemunha, você tem que ver algo. E a gente não viu. A gente não estava lá. Alguém estava lá no tempo de Jesus? Alguém pode levantar a mão e dizer: eu estava lá? Alguém aí fala, alguém pode? E como que nós podemos ser testemunhas? Por isso que nós estamos ser cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que testifica isso no nosso coração, através da fé. Nós temos fé, nós lemos as Escrituras e temos fé. É por isso que Jesus lá em João, ele fala assim, vocês viram e creram? Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Nós somos essa geração que não vimos, mas através da fé e do Espírito Santo de Deus dentro de nós, nós temos ousadia para testemunhar sobre os grandes feitos de Deus e de Cristo Jesus. Amém? Vocês estão desanimados hoje? Glória a Deus, família Beriana. Eu amo muito essa igreja. E pulando um pouquinho mais, meus irmãos, para Atos 6. Quando chega em Atos 6, começa a perseguição, né? Atos 6 já começa falando a respeito disso, a respeito de uma perseguição. E como começou essa perseguição? Atos 6 vai falar de Estevão, o primeiro mártir. E como que essa perseguição começou? Se você for lá ler, em Atos 6:13, vai falar que essa perseguição começou com um falso testemunho. Então existe um testemunho verdadeiro, que movimenta o céu, e existe um testemunho falso, que movimenta a terra. Qual é a sua escolha? Nós somos cidadãos de onde? Dos céus. Somos como peregrinos nessa terra, e nós temos que viver como o céu vive. Temos que andar como o céu anda. Temos que nos movimentar como o céu se movimenta. Se somos verdadeiramente cidadãos do céu. E aí nós entramos aqui, na segunda testemunha, que é Estevão, um dos caras mais fantásticos da Bíblia, no meu modo de ver. E Atos 6,15 diz que, a parte B do versículo final, diz que o rosto de Estevão, o versículo não fala que ele estava falando nada, só diz que o rosto dele era como de um anjo. Pedro aprendeu a importância de testemunhar sobre Jesus, e ele a testemunhava com palavras, com pregações. Mas Estevão testemunhava quem Deus era, com seu próprio rosto. Sabe aquela luz que todo cristão deveria ter? Sabe aquela luz que aonde você pisa a planta dos seus pés, as trevas vão embora? Estevão tinha essa luz. E é isso que nós temos que buscar. Nós precisamos ter essa luz
Estevão testemunhava com o próprio rosto, através de quem Jesus era, de como o céu se movimentava. Em Atos 7, lá no versículo 60, no final, vai falar da morte de Estevão. E olha que incrível isso, olha que coisa linda. Estevão está sendo apedrejado, ele dobra os joelhos no chão, está sendo apedrejado e olha para o céu. É lindo demais. Eu estava comentando isso com o Wallace esses dias. A gente foi confraternizar, ser igreja fora da igreja. E a gente estava falando a respeito disso, não é não, Wallace? E, cara, Jesus se agradou tanto desse homem, tanto desse homem, tanto desse homem, que nesse momento de morte, ele está de joelho dobrado, olhando para o céu, e ele fala que eis que eu vejo os céus abertos. E ele vê o Filho do Homem à direita do Pai, à direita de Deus, e a Bíblia é rica em detalhe. Ele fala assim: ele está em pé, ele está em pé. Jesus levantou do seu trono de glória para receber Estevão, um homem que testemunhava quem Cristo era em suas ações e até na luz que brilhava no teu rosto. E nessa época eu comentei com o Wallace, existia uma cultura, toda vez que você chegava numa casa, a pessoa de mais honra daquela casa, ela ficava sentada. Você chegava ali numa confraternização e tinha um rei, por exemplo, ele estava sentado, estava todo mundo de pé e ele sentado. Era o lugar de honra. Mas Jesus deixou a sua honra, ele ficou de pé para receber um homem. E isso gera em mim, eu não sei em você, mas gera no meu coração uma grande motivação de agradar esse Deus, de agradar esse Jesus, amém? E Estevão estava tão parecido com Cristo, que as suas últimas palavras ali sendo apedrejado, ele diz assim, as suas últimas palavras, ele diz: Pai, perdoa eles. Ele começa a pedir para que Deus perdoe aqueles que estavam apedrejando ele, porque eles não sabiam o que faziam. O que Jesus falou na cruz mesmo? Estevão estava tão parecido com Cristo, que até as suas palavras no sofrimento, na hora da morte, lembravam as palavras de Jesus. Jesus usou o seu último fôlego para dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, falar de igreja primitiva é isso, é dor. Sabe por que dói? Em mim dói demais, pastor, porque eu consigo enxergar o quão longe eu estou de Deus. É importante esse tema, é importante a gente entrar nesse tema e falar sobre a igreja primitiva, porque nós vemos homens e mulheres que abandonaram tudo. Gente, eu fico doido quando eu vejo o encontro de Jesus com Pedro. Jesus tinha sido levado para o deserto para ser tentado, né? Foi batizado antes, foi para o deserto, não tinha começado o ministério, não tinha curado ninguém, não tinha feito sinais, prodígios, maravilha, não tinha feito nada ainda. E a Bíblia fala que ele está descendo, encontra com Pedro e fala: vem, me segue, que eu vos farei pescadores de homem. E a Bíblia enfatiza assim, imediatamente ele largou tudo para seguir Jesus. E alguns historiadores falam que Pedro tinha mais de um barco, ou seja, para essa época Pedro era um empresário. Ele abandona os barcos, ele abandona tudo, ele abandona o modo de vida, o jeito de ser, para seguir a Jesus. E isso tem que nos trazer um ensinamento nessa noite, em nome de Jesus tem que nos trazer. E aí nós chegamos no capítulo 8, que é o capítulo que a gente leu, e logo no versículo 1, vai falar sobre Saulo, aqui sim, sobre a perseguição que Saulo inicia contra a igreja. E eu costumo dizer aqui, que Paulo, até quando era Saulo, já era usado por Deus, porque começa a perseguição da igreja, Saulo sai devastando tudo, só que ele não sabe, mas ele está já levando o evangelho para fora. Saulo foi chamado para isso, né? Apóstolo do gentil. Paulo foi chamado para ser apóstolo do gentil, mas até mesmo enquanto era Saulo, ele já estava sendo usado por propósito. Ele estava lá perseguindo a igreja, dispersando o povo, e o evangelho indo para Samaria, indo para os outros lugares para fora de Jerusalém.
Meus irmãos, Saulo já era Saulo de Deus. E aí a gente chega, e quando todos foram dispersos, a gente chega em Filipe, que é o terceiro personagem que entendeu que ele precisava testemunhar das coisas que ele viveu e que ele vivia. E esse Filipe aqui, não é à toa que Atos começa a falar a respeito dele no capítulo 8. Primeiro livro de Atos enfatizou Lucas, né, o escritor, ele enfatizou Pedro, depois você falou para eu pregar, varão. Aí ele enfatiza Estevão, e não à toa ele vai enfatizar sobre Filipe. Quem era esse Filipe? Existia o Filipe apóstolo, mas esse não era ele. Este era o Filipe evangelista. Por quê? Porque aqui, fala que todos foram dispersos, menos os apóstolos. E Filipe já estava disperso, já estava em Samaria. E esse Filipe era um evangelista. Aí, Claudião, evangelista. O homem que tem como função levar o evangelho, ser testemunha. E a Bíblia vai relatar que este Filipe começa a levar o evangelho em Samaria, e o negócio lá foi tão forte que Pedro e João teve que ir para lá. A coisa lá foi tão... O Espírito Santo estava sacudindo o negócio de tal modo que o cabeça da igreja falou: eu tenho que ir lá, que o negócio lá está. E Pedro e João foi lá para impor as mãos sobre eles e o Espírito Santo descer. E o evangelho ser propagado em Samaria. Amém? Você tem vontade de viver isso aí, não? Glória a Deus. Que seu coração nessa noite esteja assim aceso para isso. E aí a gente chega aqui na mensagem, no capítulo onde a gente começou a ler, e no versículo que a gente começou a ler, que é o 8:26. Mais 10 minutinhos eu fecho, tá, irmãos? Que é o 8:26. Atos 8:26, que foi onde a gente começou a ler. E vamos ver algumas verdades aqui, de quem entende o seu propósito, o propósito de Deus nessa terra. O versículo começa dizendo, 26, ele começa dizendo assim, um anjo do Senhor disse a Filipe, fala assim, um anjo do Senhor disse a Filipe. Agora olha no versículo 29, e o Espírito disse a Filipe. No 26, um anjo fala com Filipe. No 29, o Espírito fala com Filipe. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você está embaixo do propósito do céu, o céu fala com você. O céu fala com você. A pergunta é: como estão os nossos ouvidos? Estão fechados ou estão abertos? É por isso que o crente precisa viver uma vida intencional. É por isso que a gente precisa entender que nós temos que ser testemunha. Na onde? Nas quatro paredes? Não, ele estava lá em Samaria, ele estava fora de Jerusalém. Uma semana, meus irmãos, eu tinha notado isso em algum lugar, não sei mais onde, mas uma semana tem em torno de 160 horas por aí. Uma semana tem em torno de 160 horas mais ou menos. 7 vezes 24, faz a conta aí rapidinho. Tem em torno de 160 horas, vamos dizer assim, 168 horas. E o cara que é muito crente mesmo, ele vem para a igreja 3 vezes por semana. O cara que é muito crente, ele consegue vir na quinta, no engate a quinta, no domingo, e ele vai na terça no Bereana no Lau, então ele vem aqui no ensinamento. Vamos jogar aí 6 horas por semana na igreja. 6 horas por semana na igreja. Onde que você tem que testemunhar? É aqui dentro? O que você tem feito com as outras 160 horas que passa lá fora? É a respeito disso. Por isso que o Espírito Santo quis trazer hoje, nesta noite, a motivação do coração de Filipe. Filipe foi aquele que saiu para fora,
Foi aquele que não ficou no comodismo. O mover estava acontecendo em Jerusalém, estava todo mundo junto, o Espírito Santo descendo, Pedro andando e a sombra dele curando, e a Bíblia diz que havia grande alegria lá. Só que alguém que entendeu que precisava ser testemunha de Cristo, ele saiu para fora. E é a respeito disso que nós precisamos entender. Como que é lá no seu trabalho, como que é lá na sua empresa. Olha, eu tenho observado, pastor, que de uns cultos para cá, até gente que vem de fora tem falado muito sobre isso. Quando o Espírito Santo começa a bater numa treca, meu irmão, desperta. Abre o seu ouvido, abre os seus olhos e comece a entender. O Espírito Santo está batendo, como que tem sido lá fora? Como que tem sido lá fora? Como que tem sido lá fora? Como que tem sido sua vida lá fora? Como que tem sido sua vida no seu emprego? Qual tem sido a sua motivação? Você tem sido intencional ou você só tem vivido? Como que tem sido a sua vida lá fora? É a respeito disso, o Espírito Santo bateu no meu coração falando qual é a motivação do seu coração quando você está na sua vida cotidiana. É a respeito disso. Aqui dentro, pastor, é muito bom, é muito gostoso. A gente pega a Vilmona aqui cantando com esse vozeirão e treme, abala tudo, é muito bom. Mas como que tem sido o seu dia a dia? É a respeito disso que Deus quer tratar nessa noite. Eu queria ter mais tempo, não tenho muito tempo. Então vamos correr um pouquinho mais. E aí, quando a gente chega nessa mensagem que a gente leu, ai Jesus, meu Deus, bateu em mim primeiro, viu meus irmãos? Eu estou um mês sofrendo com essa pregação. Comece aqui, ó. E aí, no versículo 30, olha aí, irmão. Primeiro o anjo falou, depois o Espírito falou. E aí no versículo 30, dá uma olhada. Então Filipe correu. Ele andou? Ele foi devagar? Ele saiu assim, ai Jesus, será que é comigo que o senhor está falando mesmo? Aquele irmão, não sei, acho que ele não vai com a minha cara. Não, quem movimenta o céu, quem está ligado no movimento do céu, quando houve uma ordem, corre, sai disparado. E avivamento, como nós temos clamado, tem muito a ver com obediência. Tem muito a ver com obediência. Jesus falou assim, ó, subam e esperem. Quem dispersou não recebeu, só recebeu quem foi obediente ficou. Amém? Então Filipe correu, versículo 30, Filipe correu. E do 32 ao 33, a gente vai ver que existe dois tipos de pessoas. Existe o cristão, o homem de Deus, intencional, vivendo cheio do Espírito Santo e sendo testemunha. E existe lá fora pessoas sedentas. Olha aí para o seu irmão do lado, eu sei que é clichê, mas fala para ele aí. Existe pessoas sedentas. Fala mais alto aí, irmão, ele não entendeu. Fala assim, ó, existe pessoas sedentas. Havia ali, passando numa carruagem, um eunuco. Havia alguém lendo o profeta Isaías, mesmo sem entender. Meu Deus. Havia alguém que considerava Jesus mais importante do que as riquezas, porque como nós lemos, este homem era um homem importante, um oficial importante, que movimentava, que mexia com o dinheiro daquela rainha. Havia alguém naquela carruagem passando, que considerava Jesus mais importante do que status social. Ele era um homem de suma importância, mas o coração dele estava sedento por Jesus. O coração dele estava sedento por Jesus. E a palavra de Deus diz assim, ó, que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. E Deus pega Filipe, o anjo chega nele e fala, vai, que tem um coração ali clamando por mim, vai.
E Filipe vai e acontece esse encontro. Um homem que estava clamando, um homem que estava lendo sem entender, um homem que vinha da sua cidade. O versículo fala que ele vinha para adorar a Deus. Existia um encontro que tem que existir todos os dias na nossa vida, de alguém intencional que entende o Evangelho, que entende por que faz parte disso daqui, com pessoas que estão lá fora sedentas. Eu quero rapidinho contar um testemunho. Eu estava lá no galpão, e eu estava com um carro, e eu estava bem atrasado, a dona bem exigente, eu preocupado, eu tenho que devolver o carro dessa irmã, meu Deus, essa irmã é braba. E eu correndo para arrumar o carro dela e tal, e de repente chegou um amigo que eu não via há algum tempo. E ele chegou sem avisar, e ele sentou lá, e começou a puxar assunto, e eu, meu Deus, eu preciso entregar esse carro, eu estou atrasado. E tudo que eu queria era continuar trabalhando e deixar o cara de lado. Aí o Espírito Santo começou a me incomodar. Aí vem assim no meu coração, do nada, Tom. Eu costumo dizer que eu vivo em Nárnia, que às vezes vem uns pensamentos assim. Aí vem assim na minha mente assim, não é buscar primeiro o reino de Deus? Aí eu falei, Jesus. Aí eu parei tudo que estava fazendo, peguei umas cadeiras, coloquei, sentei com ele e começamos a conversar. Perdi um dia de trabalho, mas de repente aquele homem estava se derramando em lágrima, os olhos dele cheios de lágrima, e talvez fosse aquele momento, como foi o da irmã que entrou aqui, que precisava de um conforto de Deus, precisava de uma resposta, precisava ouvir algo. E é a respeito disso, meus irmãos, é a respeito disso que o Espírito Santo de Deus tem incomodado essa igreja. Por isso que é importante a gente memorizar o que é pregado, e se não conseguir memorizar, anotar e ler e reler. Acho muito bonito o irmão Anderson ali, eu fico reparando, todo culto, toda mensagem, ele está escrevendo tudo, sabe? Exemplos bons são para ser contados e vividos. É sobre isso, meus irmãos. E de repente, esse coração sedento vê uma água. Jesus. Como que é, pastor, para a gente batizar pessoas? É um pouco difícil, né? Às vezes chega lá, não tem ninguém daqui, né? Mas a Bíblia fala de um homem que estava tão sedento que ele viu a água. Ele pergunta, a água está ali, o que me impede? O que me impede? Olha como está o mundo aí fora sedento. Irmãos, a coisa está tão feia lá fora, está tão suja lá fora, que o próprio povo lá de fora está vendo que está tudo errado. Se você parar para conversar com um amigo seu que não é crente, e você não precisa nem falar de Deus, você começa a falar do mundo como está, o cara vai falar, meu, o negócio está feio, está sujo lá fora. Vidas sedentas, precisando de um cristão intencional. Amém? E aí, em Atos 8:36, do 36 ao 38, esse eunuco, ele vê a água, ele pergunta, o que me impede de ser batizado? E ele é batizado, e sabe o que acontece? Morre alguém para o pecado, e renasce alguém para o Evangelho de Deus. E é sobre isso. Eu acho muito bonito, irmão. Eu amo ver o Tom pregar, eu amo ver o pastor pregar, eu acho lindo. Os caras sobem aqui, os caras olham um texto e ele prega uma coisa que eu falo, gente, eu li esse texto 1000 vezes, eu nunca entendi. Mas a verdade é, meus irmãos, que o Evangelho é simples. O Evangelho, ele já foi inventado, não precisa ser criado novamente. O Evangelho é sobre um Deus que me amou, que te amou, que teve um amor tão grande, que entregou o Filho dele para morrer numa cruz por mim e por você, e o único interesse desse Deus é povoar cada vez mais o céu, e ele escolheu fazer isso através de mim e de você. Isso é Evangelho e ponto. O que sair disso é bonito, mas é isso. Evangelho é sobre isso, amém? Fica de pé aí para a gente tentar terminar esse negócio aqui. Se o ministério de louvor quiser subir. Vocês entenderam a mensagem, meus irmãos? De tudo que eu falei aqui, se você puder gravar na tábua do seu coração, grave o seguinte: você como cristão, como filho de Deus, cristão é aquele que é parecido com Cristo.
Você precisa viver uma vida intencional. Eu e você. Eu me coloco nessa. A gente precisa viver uma vida intencional. E o que é uma vida intencional? É a vida de alguém que testemunha sobre Cristo. E em qual autoridade nós fazemos isso, já que nós não estávamos lá? Na autoridade do Espírito Santo de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que é Ele que convence do pecado e do juízo. Amém? Vocês entenderam? Glória a Deus. E eu vou terminar aqui lendo. Eu não poderia deixar passar. Eu quero ler esses 2 últimos versículos que a gente leu com mais calma. Dá uma olhada. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Presta atenção. Porque essas coisas também é gostoso, também é legal, também quero viver. Olha só. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. E o eunuco não o viu mais e saiu cheio de alegria. Filipe, porém, apareceu em Azoto. Hoje, eu fui pesquisar hoje, que os caminhos estão muito mais fáceis. Foi um percurso de mais ou menos 60 quilômetros assim, ó. Plum! Sumiu aqui e apareceu lá. Sumiu aqui e apareceu lá. Isso é para a gente entender de que forma que o céu interage com quem é verdadeiramente testemunha de Cristo. Então, irmão, não é errado querer viver milagre, não é errado querer viver avivamento para ter movimento, isso não é errado. Só que entenda, o céu só interage assim, com milagres, com sinais, com prodígios, com quem verdadeiramente se prontifica a ser testemunhas de Cristo. Amém?